Fala, mundo, tudo certo? Eu sou Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Hoje no vídeo falaremos sobre, sabe aqueles alunos que sentam no fundo da classe, não conversam com ninguém sabe nada sobre eles? Pois é, eu percebo que muita gente vê as Guianas aqui na América do Sul dessa forma. Muita gente não sabe nada sobre esses países, nem todos são países, mas enfim. Mas antes, eu quero deixar um recadinho aqui da Supermente, a Supermente com seus flashcards de bandeiras. É bem legal, viu, gente? São cartas pequenas aí, com a bandeira de um lado, informações do país do outro. Muito legal para introduzir as pessoas à geografia. Eu digo que não é apenas para introduzir crianças à geografia, mas qualquer pessoa. Link aí no post, dá uma olhadinha nesse link. Eu tenho certeza que é mais barato do que você pensa. Então vamos lá falar sobre as Guianas, mas antes roda a vinheta. Pois bem, gente, é conhecido como Guianas, a região ali no norte da América do Sul, entre o Oceano Atlântico e o Rio Orinoco, onde está localizado o chamado Planalto ou Escudo das Guianas. Geralmente também resume-se a chamar de Guianas os territórios da Guiana, que é um país independente. A gente vai falar mais sobre isso. Sobre o Suriname, que também é um país independente. Sobre a Guiana Francesa, que é um território ultramarino da França. E num contexto aí mais amplo, também inclui a região administrativa da Guaiana, essa é uma região administrativa da Venezuela, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, e também o estado brasileiro do Amapá. Então aí, rapidamente, resumidamente, a gente descreveu o que são as Guianas. Agora vamos falar um pouquinho de história, para definir as Guianas historicamente. Bom, antes da chegada dos europeus, a região das Guianas ela era habitada por povos nativos, principalmente falantes da língua aruaque. Colombo esteve por lá já em 1498, só que o interesse aí pela exploração da região ela aconteceu só no final do século XVI, para ser bem exato, em 1594, o explorador inglês Walter Raleigh, ele começou a procurar o Eldorado. Eldorado é uma cidade lendária aí que supostamente era repleta de ouro, e a partir daí, aí sim, a região começou a ser frequentada não só por ingleses, mas também por franceses, neerlandeses, espanhóis e portugueses. Bom, essas potências, elas coexistiram naquela região por séculos, só que também nesse meio tempo houveram conflitos, e no início do século XIX aí, aquela região ela é dividida entre essas potências da época. Então surge aí a Guiana inglesa, a Guiana neerlandesa e a Guiana francesa. E entre 1809 e 1817, lembrando, a Guiana Francesa ela fez parte do Império Brasileiro, tá? E isso foi em retaliação à invasão francesa de Napoleão Bonaparte em Portugal. E no final do século XIX surgiu por lá um breve país independente. Esse país ele surge aí em terras que eram disputadas por Brasil e França. E esse país, que nunca foi reconhecido, ele se autodenominava República de Cunani, cuja capital ficava em Cunani, que hoje está no estado do Amapá, no Brasil. Essa república ela teve o francês como língua oficial. Por fim, a Guiana Portuguesa, por hora, ela fez parte ali do estado do Pará, e depois ela se torna o território e depois estado do Amapá, tá? Aqui no Brasil. A Guiana Francesa, ela continua sendo um território ultramarino francês. Aí a Guiana Inglesa se tornou a Guiana. A Guiana holandesa ou Guiana neerlandesa, a mesma coisa, se torna o Suriname. E além disso, a região que era conhecida como Guiana Espanhola, ela faz parte de uma região da Venezuela que abriga 3 estados. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Vamos lá. Para. Tá gostando do vídeo? Tenho certeza que sim, esse vídeo tá legal, então desce aí e deixa um gostei aí embaixo, tá? Fala pro YouTube que esse vídeo é legal. Vamos deixar aí para vocês também o Pix do canal Mundano, muita gente já vem colaborado. Se você quiser e se você puder, o valor que você puder também, tá aberto para você. E o que você pode fazer de graça na fachola pra gente aí é se inscrever no canal, não deixe de fazer isso e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Já fez isso para ajudar a gente a crescer? Vamos continuar o vídeo. Pois bem, gente, vamos falar rapidamente aí sobre as Guianas hoje. Vamos começar então pelo Amapá. O estado do Amapá é um dos 26 estados brasileiros. Até 1943 ele fez parte do Pará, daí ele se tornou um território brasileiro.
E apenas em 1988 ele se torna o estado de status que ele mantém até hoje, tá, gente? O Amapá, ele tem o tamanho aí do Tajiquistão e abriga mais ou menos 1 milhão de habitantes. A capital é Macapá, com um pouco mais aí de meio milhão de habitantes, e ele possui 16 municípios, tá, gente? Eugentílico, ou seja, quem nasce no Amapá é amapaense. Agora, continuando o nosso giro pelas Guianas, agora vamos falar sobre a Guiana Francesa. Como eu disse, a Guiana Francesa é um território ultramarino da França, ou seja, ele pertence à França e o Brasil oficialmente tem 649 quilômetros de fronteira com a França, por mais estranho que isso possa parecer, tá, gente? A Guiana Francesa é um pouco menor aí que o estado de Santa Catarina e tem aí perto de 300 mil habitantes. A capital é Cayenne, ou Cayena em português, e a língua oficial não poderia ser diferente, é o francês. E por fazer parte da França, sua moeda é o euro, tá? Na América do Sul há um território cujo euro é a moeda e é o maior território da União Europeia fora da Europa. Interessante, né? A sua bandeira oficial, vou colocar aí para vocês, realmente é a bandeira da França, só que em 2010 eles tentaram aprovar uma outra bandeira que foi rejeitada pelo governo central francês. Você pode perceber aí que ela é muito parecida com a bandeira do estado do Acre, eu vou deixar para vocês compararem aí. Essa bandeira às vezes é utilizada, mas não em caráter oficial. E quem nasce na Guiana Francesa, o seu gentílico, é franco-guianense. Agora, saindo da Guiana Francesa, indo para o Suriname. A República do Suriname, ele é um país mais ou menos aí do tamanho do nosso estado do Acre e ele tem menos de 600 mil habitantes. A capital é Paramaribo e a língua oficial é o neerlandês, ou seja, o Brasil ele faz fronteira com um país cuja língua oficial é o neerlandês. Pode parecer estranho isso, né, gente? Mas enfim, e o gentílico de quem nasce no Suriname é surinamês ou surinamense, tanto faz, e o Suriname se tornou independente dos Países Baixos, que no Brasil também é conhecido como Holanda, ou seja, deixou de ser a Guiana Holandesa ou Guiana Neerlandesa em 1975. Agora, indo para a Guiana, a República Cooperativa da Guiana, esse é o nome oficial, ele é um país um pouco menor aí que o estado de Roraima, e tem aí menos de 750 mil habitantes. Você vê que as Guianas são pouco populosas, tá? A capital é Georgetown e a língua oficial é o inglês. O gentílico, quem nasce na Guiana, é guianês ou guianense. E ela deixou de ser a Guiana inglesa, ou seja, se tornou independente do Reino Unido em 1966. E agora a gente vai para Venezuela. A Venezuela também, ela incorpora o que era conhecida como Guiana Espanhola. Hoje é conhecida como região administrativa da Guaiana. Região administrativa, gente, para quem é brasileiro, equivale a nossas regiões aqui no Brasil, tá? Então você tem Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, Norte aqui no Brasil. A Venezuela tem 9 regiões e uma dessas regiões é a Guaiana e ela é composta por 3 estados, Amazonas, Bolívar e Delta Amacuro. Gente, uma nota, vocês podem perceber que nessas regiões, nesses países, que a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, elas têm como línguas oficiais línguas europeias, inglês, neerlandês e francês. Porém, nesses países ou dependências, é muito comum o uso de línguas ameríndias, línguas nativas, além de línguas crioulas de base ou francesa, ou neerlandesa, ou inglesa, ou até portuguesa, tá? Isso é muito comum por lá. É isso aí. E para a gente fechar, vamos falar das tretas da região das Guianas. Pois bem, até hoje aí, há várias tretas territoriais naquela região. Há áreas da Guiana Francesa e da Guiana reclamadas pelo Suriname. E talvez a treta mais grave seja entre a Guiana e a Venezuela. Mais de metade do território da Guiana é reclamado pela Venezuela e essa região é conhecida como Guiana Essequiba. O que acontece com essa treta, gente? Em 1777, entre os espanhóis, entre os britânicos, ou seja, ali não eram países independentes, eram colônias de países europeus. Eles acordaram que o rio Essequibo seria a divisa entre esses dois territórios. Um lado do Reino Unido, o outro lado da Espanha. Só que antes da independência da Guiana, já pulando para 1966, parte desse território, não respeitando o rio Essequibo, já estava nas mãos dos britânicos e depois da independência da Guiana ficou na mão da Guiana. Então, de fato, ou seja, na prática, essa região ela faz parte da Guiana, só que até hoje a Venezuela não reconhece essas terras. Só uma curiosidade, gente, para ser bem exato, a Guiana Essequiba ele equivale a cerca de 75% do território da atual Guiana, tá?
é mais de metade, é 3/4 do território do país. Então, tá aqui, agora você está conhecendo um pouquinho mais aí sobre as Guianas aqui na América do Sul. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano, eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu peço, por favor, siga a gente em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E para quem quiser ajudar financeiramente, há também o recurso do botão Valeu que tá aí embaixo. Tá aí embaixo do player desse vídeo no YouTube, tá? Quem quiser ajudar, tá aberto. E a gente se vê na próxima semana. Toda vez eu lembro, vídeos novos Mundano, toda quinta-feira às 11 horas da manhã. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.